Paz do Senhor, irmãos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos continuar aqui o estudo sobre batismo. Vamos continuar aqui o estudo sobre batismo. Batismo, parte 4. Batismo, parte 4. Vamos ler o versículo 6. Vamos ler o versículo 6 do capítulo 10 de 1 aos Coríntios. Da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ora, estas coisas foram exemplos para nós, a fim de não cobiçarmos coisas más como eles cobiçaram. Ora, essas coisas foram exemplo para nós, a fim de não cobiçarmos coisas más como eles cobiçaram. Então nós vemos aí, como eu falei para vocês no áudio anterior, que nós começaríamos a ver por que o Senhor não se agradou da maioria deles. E a primeira coisa que nós encontramos aí no versículo 6, ele já traz assim, essas coisas foram nos dadas como exemplo. Então, exemplos para nós. Então, não tem como fugir. É exemplo para nós. O Senhor deixou como exemplo para nós não cair, para que eu e você, para que nós não caiamos na mesma armadilha ou no mesmo erro que eles caíram, tá certo? Então a primeira coisa que nós estamos vendo aí é a cobiça. Primeira coisa que nós estamos vendo aí é a cobiça. A cobiça está muito ligada ao amor às coisas terrenas, ao amor às coisas perecíveis, ao amor às coisas, às riquezas dessa terra. E nós sabemos que está escrito que nós devemos juntar tesouro no céu, né? Juntar tesouro no céu. Mas quantos são os que estão muito mais preocupados e muito mais empenhados em juntar tesouro na terra, onde muitos não estão nem aí, nem um pouco preocupados em juntar tesouro no céu. A cobiça é aquele sentimento de não aceitar não ter algo. Porque a pessoa que cobiça, ela cobiça geralmente do próximo e ela não aceita ter menos do que o próximo. Ela não aceita. Então, o pastor dela tem um carro, tem um carro importado, um carro zero importado, um carro do ano, sabe? E isso porque ele trabalha para isso, isso porque ele se esforçou para isso, isso porque ele se dedicou para ter isso. Isso porque ele se empenhou para isso e porque o Senhor o abençoou. E aí o pastor dele tem aquele carrão, mas ele anda de ônibus ou tem um fusquinha, né? E ele não aceita que o pastor dele tem um carrão e ele tem um fusquinha. Ele quer ter um carrão, mas ele está tomado pela cobiça. Enquanto ele quer ter aquele carrão que o pastor dele tem, ele não quer pagar o preço que o pastor dele pagou ou paga para ter aquele carrão. E aí gera um monte de problema, né? Gera um monte de problema e desagrada ao Senhor. Desagrada ao Senhor. Quer ver um exemplo na Bíblia? Um exemplo bíblico. Tá? Estou na Bíblia, irmãos. Não estou inventando história. Judas 11. Você sabe que a carta de Judas tem um capítulo só. Então não há necessidade de falar Judas capítulo 1, versículo 11. Nós já informamos da seguinte forma. Judas 11. Aí você já sabe que toda vez que fala da carta de Judas,
Fala direto o versículo. Não precisa falar o capítulo. Então é Judas 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Qual que é esse engano de Balaão? É a cobiça. É a cobiça. Por que Balaão errou? Porque cobiçou. A cobiça. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo vem nos ensinar na carta aos Coríntios, falando a respeito de batismo, é para fugirmos da cobiça. É para fugirmos da cobiça. A cobiça é algo terrível, levou Balaão ao erro, e se você entrar por esse caminho, também vai errar. Se você entrar por esse caminho, também vai errar, tá? Tenha em mente o versículo 33 do capítulo 6 do Evangelho que escreveu Mateus. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Vamos ler? Mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em outra versão vai estar: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Irmãos, eu não estou falando que você não pode desejar ou querer ou ansiar uma vida melhor, ou desejar ter algo melhor para a tua vida, para o teu conforto, para o conforto da tua família. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Não confunda. Não confunda. Cobiça está ligada a pessoa não aceitar, não ter algo igual ou melhor do que o outro. Então, o antídoto para isso, ou a forma de se evitar isso, é você entender que você tem a sua história, a sua vida, e o teu próximo tem a história dele e a vida dele. Você tem as suas condições e o teu próximo tem as condições dele. Outra coisa para se evitar a cobiça é porque a cobiça também muitas vezes leva a pessoa a querer ganhar dinheiro rápido e fácil. Dinheiro rápido e fácil. E aí a pessoa cai no engano. Então tenha cuidado. Tenha cuidado. Não tenha esse sentimento de achar que porque o outro tem, você tem que ter também. Você pode, lógico, desejar ter algo melhor na tua vida para o seu conforto e o conforto da sua família. Isso é bom, faz parte dos instintos do ser humano. Agora, isso deve ser feito na presença de Deus, com a presença de Deus, dirigido e direcionado pelo Espírito Santo, de maneira honesta, e não para não querendo porque o outro tem, não querendo para mostrar para o outro que você também tem, não querendo porque o que tem de gente, né, irmãos, que quer ter alguma coisa só para mostrar que tem, para fazer graça, para se aparecer. Gente que quer ter uma casa bonita porque para mostrar que tem uma casa bonita. Gente que quer ter um carro bonito, um carrão, só para mostrar que tem um carrão. Tem gente que muitas vezes deixa de comer, deixa de comprar um alimento para poder comprar algo, uma roupa, um tênis, alguma coisa desse tipo, para
se aparecer para os outros, mas lá dentro da casa dele, da casa dela, passa necessidade. Isso é terrível. Fujamos da cobiça. Esse é o primeiro conselho do apóstolo Paulo. Fujamos da cobiça. Fujamos da cobiça. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Essa é a Academia de Profetas. Paz do Senhor.